fora que, pô, fazer gol nos caras lá... Fazer gol já é bom. Aí fazer gol nos caras é melhor ainda, então. É HWASKAR. Chato. Já ligou pro Serri? Já liguei, a gente conversou já. Conversei com ele. Conta do que eu sempre gostava de fazer na frente dos caras, né? Sim. Na frente do banco dos caras, então. Exato. Isso aí dava um gostinho melhor. Mas eles queriam que eu fosse pro São Paulo. E lá no São Paulo eu ia ter um contrato de formação de 2 anos e teria tudo por conta. Eu já seria aprovado direto. E aí, homem? Fala comigo, bebê! Tranquilo? Bem ou não? Como é que você tá? Pô, melhor Tô bem, agora. graças a Deus também, Rapaz, na paz. tu vai querer que eu te leve na físio? Não, pode me deixar aqui que meu pau vai estar aqui. Ah, é? Então Fechou, tá. fica tranquilo. Oscar, quando tu entra no carro, a resenha está online. Porque o convidado da vez é ele, o atacante goleador, artilheiro nato, o Oscar Fagundes Filho. Próprio. O novo reforço do Fortaleza Esporte Clube. Sim. Posso dizer isso? Pode. Amém? Amém. Porra, como é que você tá, irmão? Você tá preparado pra resenha? Tô preparado, sempre tô preparado, tranquilo. Irmão, e antes da gente falar desse momento, desse atual, futuro momento seu na sua carreira, queria falar um pouco do seu passado. Mas tu é natural lá de Rio Verde? Sou natural de Rio Verde. Eu, na verdade, eu nasci aqui em Goiânia. Ah, tá. Mas com 2 meses de vida, assim, eu já fui pra Rio Verde, porque eu sou prematuro. Entendi. Eu nasci com 7 meses. Caralho! E aí, minha mãe ela queria dar a luz aqui em Goiânia. Aí eu nasci aqui e logo depois eu tive que ficar um pouco na UTI. Depois eu fui pra Rio Verde. Entendi. Vai sentir saudade? Demais. Vou sentir saudade. Que é um dos sonhos, né? Ainda de jogar ali, subir ali. Mas vai dar certo. É isso. E pra quem não conhece o Oscar, já deu várias entrevistas aqui no canal do Pimenta. Editor, coloca algumas várias pro sinal, porque o homem já apareceu muito aqui. Foi um jogo muito pegado e foi um resultado, eu acho que com um gostinho de amargo, porque tomar esse gol no finalzinho dói bastante. E agora é trabalhar, ver o que o Vinícius tem para falar e trabalhar. Muito feliz por essa vitória e classificação foi algo inédito, né? Primeira vez aqui no Goiás. Eu fico muito feliz em fazer parte dessa história. A tendência foi, eu vi ele passando, então eu acabei dando de letra, de calcanhar, e ele foi feliz em marcar o gol. Então agora é treinar mais ainda, que não está 100% terminado, porém tem mais 90 minutos, se Deus quiser a gente vai sair com a classificação e vamos chegar na final. Foi um jogo muito pegado, um jogo que a gente criou muita oportunidade no primeiro tempo, mas não conseguimos concluir, e aí no início do segundo tempo eles acabaram sendo mais competentes, só que aí nossa equipe é uma equipe muito bem treinada, uma equipe muito dedicada, uma equipe muito junta. Então a gente, graças a Deus, conseguiu impor no treino o que a gente coloca no jogo. E, irmão, lá em Rio Verde você aprontava muito? Pô, irmão, aprontar é complicado porque eu saí muito cedo também de lá, né? Ah, entendi. Mas na época que eu comecei a aprontar, meu pai falou, não, vaza pro mundo do futebol aí. Entendi. E some. Mas de vez em quando a gente voltava lá, a gente dava pra dar uma brincada, né? Pô, então, assim, aquelas... Tu chegou a fazer a escolinha lá? Foi. Você fez futsal lá? Foi. Mano, tanto é que eu vejo, mano, você tem muita técnica de futsal. Sim. O futsal te ajudou bastante nessa parte? O futsal me ajudou muito, porque desde o começo a gente trabalha muito, principalmente o pivô, né, assim. Então, quando eu comecei, eu fiz, se eu não me engano, foram uns 4 anos ou 5 anos de futsal. Eu peguei muito da manha, né, do futsal, que ajuda muito a gente no campo, que desenvolve melhor, né. Então aí eu fui pegando e dando certo. E assim, irmão, você sempre quis ser jogador? Pô, irmão, sempre. Isso aí foi algo que nasceu, sabe? Seu pai te incentivava? Bastante, mas nunca foi algo que, pô, meu pai pensou assim, meu filho tem que ser jogador, meu filho vai ser jogador. Foi natural. Foi natural. Não tinha tanto exemplo, porque meu pai nunca jogou bola, nunca, sabe? Não era tão fanático por futebol, mas era obrigado a fazer pelo menos um esporte lá em casa. Eu escolhi o futebol, na escola, né? Por brincar na escola, brincar na rua, então eu escolhi o futebol. E assim, irmão, antes de você ser cria esmeraldina, Uhum. tu foi cria de Cotia.
Fui. Como é que foi o processo de ir pra lá? Você foi pra lá como? Foi que foi através do Gold Cup e essas coisas? Não, foi através de... É até engraçado essa história. Eu jogava lá em Rio Verde, já no campo do Independente, e aí eu fiz um ano muito bom, foi 2019. 58 gols em 50 partidas, sabe? Mas eu também ficava jogando o ano todo. E aí eu fui fazer uma avaliação primeiro no Palmeiras. E eu passei lá no Palmeiras. E aí era tudo certo de eu ficar no Palmeiras, de eu ir pra lá. Eu passei na sexta, na segunda-feira ia ter um campeonato, aqueles campeonatos de interior. Certo. Eu cheguei, a gente chegou até no final, eu fui vice-artilheiro, também vice-campeão, e o cara do São Paulo tava lá. E aí ele chegou no meu pai, na minha mãe, falou que ficou sabendo que eu tinha passado no Palmeiras, mas eles queriam que eu fosse pro São Paulo. E lá no São Paulo eu ia ter um contrato de formação de 2 anos e teria tudo por conta. Eu já seria aprovado direto. O poder de convencimento foi melhor. O poder de convencimento foi melhor. Fora a estrutura, né? A estrutura lá. É sacanagem. Pô, como é que foi esse período lá de jogar no São Paulo? Pô, eu acho que foi um dos melhores períodos de aprendizado. Você fica mais maduro, assim, sabe? Eu evolui bastante. Eu acho que tanto como profissional, mas mais ainda como pessoa. Pô, tu é da geração do William Gomes. Sou, do William. O William também, ele chegou lá junto comigo. Inclusive, quando eu cheguei lá, ficava eu, o Luigi. E aí ele era do quarto do Luigi, o Luigi que tá no Vila. E aí ficava nós 3 resenhando. E aí a gente sempre tinha a nossa resenha, sabe? Não é nosso grupinho assim, mas sabe? Nossa resenha. Então... Vocês eram do mesmo alojamento? Era, do mesmo alojamento. Aí a gente sempre fazia as coisas juntas, assim. E aí, quando a gente foi embora, inclusive, pô, foi um baque, foi ruim pra caramba. Ficar longe, né, um do outro. A gente tem certeza de talvez nunca mais se ver, mas aí pelos campeonatos a gente conseguiu se encontrar novamente. Pô, você ainda troca ideia com ele? Troco, converso com ele. Ele tá no Porto agora, né? Tá bem pra caramba. Ele é craque. É craque. Ele, pô, que eu vi assim, lá de perto tem ele, tem o Henrique também. Mas são os diferentes, assim. Agosto de 2022 tu chega aqui no Goiás. Isso. Pro Sub-17. Pro Sub-17, no ano eu ruim, né? Eu tava lá. Você tava lá? Não, eu falo assim. Entendi. Esse é o processo não, sim, aqui. Sim. Cara, foi um processo engraçado. Porque ali é quando a gente tá no último fio, assim, sabe? Que a gente já pensa em parar. Desistir, em parar. Por que você pensou em parar? Porque acho que eu nunca contei. Mas antes de eu ir quando eu saí do São Paulo, aí eu fui pro Cruzeiro, num período muito curto e não deu certo. E aí foi quando eu voltei aqui pra minha cidade, né? Pro meu estado, pra Goiás. E aí eu tive que começar tudo do zero, começar a fazer teste, bater de porta em porta. E antes de eu ir pro Goiás, eu passei lá no Atlético Goianiense. E aí eu fiquei 1 mês e meio, eles me enrolando, pra no final falar que não precisava, entendeu? Entendi. E aí eu fui pro Goiás, aí eu falei, pai, eu tô desanimado, não sei o que. Ele falou, não, vai lá, é seu sonho. Começou a me incentivar, né? Tanto minha mãe também. E aí foi quando, na época do Mário, né? Sim. Na época do Mário, eu cheguei bem em época de campeonato, que é difícil ser aprovado. Certo. Você chegou no segundo período, no segundo semestre. Eu cheguei no finalzinho do primeiro semestre, foi quando eles perderam pro Vila. Certo. Você lembra? Que tava o Parazinho, o Lucianinho, no Goiás, o Serri. E aí eu cheguei naquele momento lá, fazendo a avaliação, e foi quando tava num amistoso, no meu último dia, e aí os caras estavam perdendo de 1-0, aí no final eu entrei, fiz um gol e empatei, e aí o Mário mandou eu apresentar na outra semana. Aí foi quando deu certo, graças a Deus. E me reanimou, né? Foi o começo dos melhores 3 anos da minha vida, disparado. Caralho, aí sim. Mano, antes da gente falar do Goiás, era uma piadinha que eu não podia fazer. O Ascar, vamos brincar de soletrando. Aplicação em uma frase. O Ascar está indo para o Nordeste. Soletre para mim o Ascar. Para os leigos. Para os leigos? É HWASKAR. Moleque, na moral, eu já tô acostumado, né? Eu já tô acostumado a falar HWASKAR. Isso. Eu já tô acostumado. Já tá acostumado a falar já, porra, né? muito. A escrever. Muito. Mas é difícil. Pô, de onde surgiu? Porque assim, você é o Ascar Fagundes Filho. Sim, tem o pai. Tem a origem, né? Tem você o pai. Você é o Ascar segundo. Tem o dono do nome. Tu já chegou a perguntar pra ele? Já. Assim, pai, por quê? Já, na verdade foi meu avô, né? Meu avô que começa com tudo isso. Meu avô gostava de ler muito. Ele lia muito livro. Então,
tem uma história inca, não sei se você já chegou a pesquisar, chegou a ver. Tinha dois imperadores, um Atahualpa, que inclusive eu já encontrei uma pessoa chamada Atahualpa lá em Rio Verde, que ele era meu professor. Caralho. Sim, foi tipo do nada, eu não sabia dessa história ainda. Aí foi quando ele me explicou essa história, eu cheguei em casa e perguntei pro meu pai. E aí tinha o Oscar, que era 2 irmãos. E aí eles ficavam guerreando, um com o outro. Só que o Oscar, o nome original é totalmente diferente. É tipo, é U-A-S-C-A-R. Ah, tá, entendi. É por isso que toda vez quando alguém vai, sei É, lá, escreve. escrever, a galera sempre escreve com U. É, porque é o original, né? Aham, entendi. É o original. Mas aí meu avô gostou desse nome, minha avó não queria, porém aí no final meu avô falou assim, não, eu vou lá registrar ele, e aí acabou colocando o Oscar. E aí ela ficou assustada assim no começo, e aí o sonho do meu pai era ter, que eu tivesse esse mesmo nome que ele. Tu gosta? Gosto pra caramba. É, sério? Muito. Gosto pra caramba. Eu acho um nome diferente. Eu me acostumei desde pequeno. Meu pai fala que é um nome marcante, então tem que tomar cuidado. Porque, por exemplo, quando fala o Oscar, eu acho dificilmente lembrar também de outro, né? Verdade. Quem não conhece meu pai, lógico, mas quando fala o Oscar, então é um nome que tem que ter cuidado. Pô, tu sofreu bullying pelo nome? Tinha muito apelido? Não, bullying não, mas ficava brincando, ficava enchendo o saco, falava que era ayahuasca, ficava zoando essas brincadeiras. Sabe, quando eu conheci, a minha origem, que eu lembro do chá de ayahuasca. Todo mundo ficava falando esse chá aí, todo mundo falava chá de ayahuasca, né? Ficava falando, ficava zoando, mas aí eu levo na brincadeira. É bom pela resenha, né? Tem que aprender, senão... Bom, foda. É normal. E a galera vai acostumar bastante com o nome Oscar. Vai. Eu tenho total certeza disso. Se Deus quiser. E o Oscar, igual você disse, foram 3 anos de Goiás. Foram 3 anos muito intensos, né? Muito. Você jogou Copa Goiás, Goiano, Copinha, Brasileiro, fez gol em final, fez gol em clássico. Se eu não estiver esquecendo de mais alguma coisa. Não. O que representou esses 3 anos pra você com a camisa do Goiás? Cara, esses 3 anos foram, acho que 3 anos de felicidade, assim, sabe? Foi o primeiro ano, lógico, foi um ano mais difícil, assim, porque é um ano de adaptação, que aí eu começo a encontrar novos amigos, um novo clube, um novo campeonato também. Foi um ano de adaptação, mas quando eu cheguei aqui, eu já senti que aqui era o lugar que eu ia desenvolver melhor, que eu ia ter a confiança para poder mostrar meu futebol, para poder fazer gol, jogar, entendeu? Então foi tipo os melhores 3 anos assim que eu tive, porque fiz muitas amizades além disso primeiro. Acho que tanto quanto, nem tô falando só dos jogadores, você mesmo, teve o pessoal aí que passou por aí, teve muito treinador que ainda mantém contato, auxiliar que mantém contato, então eu acho que foram 3 anos bem vividos, assim. Pô, e qual foi o melhor momento do Oscar, né, nesses 3 anos de Goiás? Teve algum momento que você fala assim, caralho, essa fase eu tava muito bem? Eu coloco 2, assim, coloco o Goiano também, de 2023, né? Você foi campeão? Que a gente foi campeão. Esse Goiano, assim, acho que lá o trio da frente tava bem entrosado. Eu, o Alejandro e o Luizinho, a gente tava destruindo. Oscar, te entrevistei no primeiro jogo, teve gol. Teve. Segundo jogo, teve gol de pênalti. Teve gol de tudo. E tem título, né? Tem título. Eu coloco o brasileiro do ano passado. Sim. Que foi um brasileiro, foi quando eu também tive que desenvolver, né? Porque primeiro ano de 20, o corpo ainda não tá acostumado com tanto de porrada, essas coisas. Tive que desenvolver mais rápido pra poder jogar, pra poder aguentar o tranco. E aí consegui ser artilheiro também do time. Então foram esses 2 campeonatos bem marcantes, assim. Essas épocas que eu acho que foi a época que eu mais evoluí. E assim, dentro do Goiás. O Oscar gosta de um clássico, né? Gosto. Na moral, qual que é o clássico melhor? Goiás e Vila ou Goiás e Atlético? Pô, no começo eu gostava, quando eu tava ainda, cheguei aqui, eu gostava muito de Goiás e Atlético, mas hoje em dia pra mim é Goiás e Vila. Por que será, né, Oscar? Goiás e Vila é loucura. Goiás e Vila é loucura. Vamos dizer que dos últimos jogos, quando não tinha gol, tinha assistência. Tinha. Mas
Sempre tinha gol, sempre tinha a entrevista do Oscar. No final, né? No final do jogo. Concordo. Impressionante. Nunca fugiu de uma entrevista quando fez gol. Sim. É diferente um clássico? É diferente. Acho que aqui em Goiânia, aqui em Goiás, é muito disputado. É um clássico que acho que no começo assim, a gente não quer nem perder no para o ímpar, sabe? Então a gente já entra em campo com um espírito, com garra, com tudo mais avantajado. Então é bom, tem um gostinho melhor fazer gol em clássico, você fica mais concentrado, você fica mais focado. Fora que, pô, fazer gol nos caras lá, fazer gol já é bom. Aí fazer gol nos caras é melhor ainda, então. E fazer gol nos caras lá? Melhor. Ixi, aí triplica, né? Aí triplica. Aí, porra, aí é bom pra caramba. Pra não falar outra coisa, é bom pra caramba. E eu sempre, em clássico, assim, e fora que também clássico, é jogo que emprega também, né? Clássico é jogo que dá uma moral, principalmente pra gente que é atacante, é jogo que dá confiança. Então, você indo bem em clássico, eu acho que você consegue jogar bem os outros jogos também, jogos grandes, enfim, finais. Tem algum jogo que te marcou, além dos clássicos? Algum do brasileiro, principalmente? Teve do São Paulo, Foi o lá no Olímpico. Foi 4x3? 4x3 pra nós. 4x3 pra nós. E é o reencontro, que eu acho que foi uma das melhores partidas minhas individuais, assim, no campeonato. Também teve aquela... foi um clássico também, mas foi bom. A gente jogou de 7-2, não foi? Foi 8x3 ou 8x3? 7x2? Eu lembro que foi uma lavada. Foi, que a gente começou perdendo de 2x0. Certo. Aquele ali também foi... E um jogo que me marca muito também, mesmo com a derrota, foi a minha estreia da Copinha. Sim, contra Você lembra? Madureira? Contra o Madureira. Porque era um jogo ali que já tava no finalzinho, eu entrei faltando, se eu não me engano, sei lá, 5 minutos. E aí, o treinador falou, não, vai lá e faz o que você sabe fazer. Já faltava 5 minutos pra acabar o jogo. E foi quando eu nem encostei na bola, a bola saiu, foi pro escanteio. E aí eu comecei a orar lá dentro da área. E aí os caras falaram, não, fica atento aí, eu acho que a bola vai sobrar, você vai fazer o gol. E o Alejandro cruza e o Moraes devolve de cabeça pro primeiro pau e eu só chega e a gente consegue empatar o jogo. E tava Sport TV, então a família toda viu. A família toda ficou contente. E o verde todo em festa. Só que aí depois a gente acaba tomando gol. Pô, sim, verdade. Irmão, foram 3 anos, então se juntar a categoria sub-17 e sub-20, foram mais de 30 gols com a camisa do Goiás. Foram. E nesses 30 gols teve muita comemoração. Muita. Você fez a comemoração Pombo da Paz. Pombo da Paz. A comemoração Haaland, que essa daí é famosa, né? Essa é boa. E a comemoração homenageando o pai. Qual mais marcante? Pô, a do Haaland. A do Haaland. Ele é tua referência? Ele é um cara que eu me inspiro nas movimentações, na finalização. Então é um cara que eu vejo bastante, assim, e tento modelar. Tento extrair o máximo, assim. Porque é cara da minha posição, né? Joga campeonatos referências aí. Então pra mim é um dos top do mundo, assim. Sempre tá na disputa da chuteira de ouro. E essa comemoração foi marcante, conta do que eu sempre gostava de fazer na frente dos caras, né? Sim. Na frente do banco dos caras, então. Exato. Isso aí dava um gostinho melhor. E aí os caras ficava cheio de ódio, ficava bolado, ficava xingando, ficava puto, mas eu gosto. Pô, continua fazendo ela. Continua, eu quero que tu continue fazendo ela lá em Fortaleza. Lá em Fortaleza? Não, quero. Pode deixar então. E assim, irmão, o seu pai, ele é presidente do tiro... Como é que fala? Da Confederação de Tiro. Confederação de Tiro. Isso. Por isso que você virou atacante, que sua mira tem que estar sempre afiada? Isso aí é um hobby, né, dele, que ele sempre gostou. E aí eu falo brincando assim, o dom que eu recebi mesmo foi de atirar. Futebol, assim, é segundos planos. Mas eu sempre tenho que ficar concentrado, né? Na hora, principalmente em pênalti, assim, em gols, cara a cara. Então
sempre tem que concentrar pra atirar, né, da melhor maneira. A mira tem que estar afiada. A mira mesmo. tem que estar afiada. Treinar bastante, pra mira sempre tá do melhor jeito. Porque, pô, se errar gol, aí complica. Aí é foda. Mano, e assim, eu perguntei da sua referência, né, que é o Haaland. Mas tu viu que tu foi referência esses dias, né? Você lembra aquele gol seu? Ou aquele gol seu não, aquela sua assistência pro Moroni contra o Flamengo? Vi. E você viu que o Pedro repetiu. Você viu? Foi, não foi? Foi, ele fez foi no contra o Fortaleza, inclusive, né? Gol do Eu Luiz vi. Araújo. Pô, e aquela assistência ali também foi braba, Mano, né? foi. É aquela eu vi assim, ó. Aqui, ó. Você tava, né? Eu tava vendo aqui, ó. Aqui, ó. E aquilo, mais engraçado foi que um dia antes no treino, eu tinha feito a mesma coisa, só que aí o cara que tava atrás não acompanhou. Então ele acabou não pegando a bola. Entendi. Mas eu fiz literalmente a mesma coisa um dia antes do jogo. E aí no jogo eu tive aquela felicidade de dar um passo daquele. Nossa, e que jogo também aquele, né? Que jogo, mano. Foi um jogo que eu acho que Foi um amasso. foi um amasso. Todo mundo se destacou naquele jogo. Verdade. Ali, aquele jogo ali, Fonseca destruiu, o Moroni fez o gol, o Alejandro também jogou bem pra caramba, o Xavier. Caralho, que time, né? Que geração. Que geração. Aquele time lá tava, acho, bem entrosado, assim, bem encaixado. Sim, irmão, agora vamos falar um pouquinho dessa sua ida pro Fortaleza. Sim. Como é que aconteceu? Assim, pô, vocês foram eliminados na Série B do Sub-20. Série Pô, B do Sub-20. fiquei triste, porque eu queria, assim como vocês, eu queria cobrir Acesso, um né? título. Eu queria cobrir o acesso, mas eu queria cobrir um título, assim, especial. E como é que aconteceu todo esse trâmite de você... Tipo, a galera tá todo mundo pegando recesso, o Oscar Vazando, já né? tá vazando pra Fortaleza, pai. Cara, foi muito engraçado, né? Futebol é muito rápido. Eu sempre escutava isso, mas eu não tinha dimensão. E aí a gente tinha acabado de ser eliminado. E aí eu recebi uma ligação do meu empresário falando que ligaram pra ele e ficaram interessados em mim. E aí eu falei, não, beleza, ele me avisou. E por enquanto tinha sido só isso. Aí eu falei, não, tranquilo então. E aí depois de 2 dias assim, ele me liga de novo e fala, ó, os caras avançou, acho que vai dar certo. Aí eu falei, que isso, já tá tão avançado assim, eu não tô nem sabendo. É o último a saber, amigão. Tu só sabe quando o cara fala assim, comprei a passagem. É desse jeito. E aí foi quando eu falei, ó, eu quero focar aqui e essas coisas assim eu deixo na mão de Deus, eu deixo pra vocês resolver, porque eu não gosto de ficar sabendo e nem interferindo, não. Eu acho que a gente perde muito foco. Eu soube quando deu certo, como você falou. Os caras entraram em contato, falaram que queria muito, tava querendo pro resto do campeonato, né? Vai ter Sim. brasileiro lá, não sei se joga Copa do Brasil. E aí eles tiveram interesse. E aí mandaram a proposta e deu certo, graças a Deus. Ter esse empréstimo lá, com opção de compra, igual os outros meninos tiveram no começo do ano, né? O Lars, o Raikkonen. E aí agora também não vai ter calendário aqui, vai ser só a Copa Goiás. Então acho que foi a melhor decisão, assim, que pude tomar. Já ligou pro Serri? Já liguei, a gente conversou já, conversei com ele. E ele tá lá, também tá muito bem lá, né? Sim. Outro também que era cria daqui, Sim. tinha mais anos de casa ainda. E aí é um cara que, acho que além de amigo, assim, ele agrega muito. Porque é um cara muito tranquilo, um cara muito gente boa. Fora que dentro de campo também é um craque. Joga muito. Esse ano, assim, né? Esses últimos anos, tu disputou titularidade com muita gente, né? Muita gente. Aí chega lá, tem o Serri ainda pela frente. Tem. A disputa é boa? A disputa é boa? A disputa é boa, eu acho que eu falo que é sempre bom ter essas disputas assim, né? Você perde isso aqui, essas Calma aí, Caralho, moleque, na moral. Essas disputas é sempre saudável, porque um vai levando o outro, né? Um vai subindo o grau assim do outro. Então, quando o cara tá melhor, a gente treina pra estar melhor, então, certo. Querendo ou não, os dois sempre evoluem. E aí é muito importante isso, eu acho que todo canto tem que ter uma disputa assim. Tá ansioso por aí? Cara, tô ansioso, tá dando aquele friozinho na barriga, né? Vai chegar quinta-feira, Quinta-feira vai piorar a ansiedade. Acho que sim. Mas, na verdade, mais por conta que é uma cidade nova, que eu só fui pra jogar. Você foi contra o Ceará esse ano, né? Contra o Ceará e também fui contra o Fortaleza ano Ano passado?
Então é uma cidade que eu só fui só pra jogar. É uma cidade nova, é um time novo. Eu não tava esperando, assim, sabe? Foi muito... era pra ser. E fora que, pô, fiquei muito feliz. Com ansiedade eu também tô muito feliz mesmo. Porque é muito bom quando alguém reconhece o seu trabalho, né? Sim, concordo. Quando alguém reconhece o seu trabalho e confia nele. Então, além da ansiedade, vem a felicidade junto também. Tu jogou no São Paulo, né? Tinha as praias de São Paulo, mas agora você vai conhecer uma praia diferenciada. Praia né? diferenciada. Lá o pessoal fala mesmo que as praias de lá também tem o Beach Park, né? Meu irmão, eu ia falar exatamente Também isso. tem um Beach Park, O Oscar, na moral, quando tu Tem for no Beach Park e ir no Insano, Tá maluco. você lembra de mim. Você Tá fala assim, maluco, caralho, cara. Pimenta me indicou ir no Insano. E eu vou. Esse eu já fiquei sabendo já, isso aí é loucura. Mano, é bom demais, Tá é gostoso. maluco. É adrenalina pura. É o tamanho de um prédio isso aí, é isso. Exato, não, cara. Tá maluco. Queda livre, gosta não do água assim? Eu não gosto de sofrer à toa, não. Eu deixo de sofrer à toa, tá maluco. Eu deixo, eu vazo. Eu fico só no mais tranquilo, naquela... Aquela boiazinha da correnteza, ficar relaxando. Entendi. Aí tem que tomar água menorzinha, eu gosto só de tranquilidade. Prainha, pá. Ah, não, vai Sand no ondas. elevador também. O elevador é muito Elevador bom. também é bom? É, Não, o fechou. elevador é aquele que Só da senta cápsula. dentro de uma... Exatamente. Ah, acho Quando você vê, você não tá vendo mais nada. Nossa. Aí você chega lá e, pô, sofrer à toa aí é loucura. Aí é foda. Joãozinho, Mas- queria agradecer pela Tamo resenha, junto. Eu que agradeço. por todos esses anos aí de amizade, de várias entrevistas. Sabe que eu tô na torcida por você. Sucesso pra você lá no Fortaleza. Brilhe muito. Pode deixar. De preferência, seja comprado, fique por lá, porque eu sempre desejo sucesso pros meus amigos. E você sabe que sempre que precisar, tem um cara aqui em Goiânia que você tem total confiança. Eu que agradeço, Pimentel, por todos esses anos, assim, que você sempre tava lá, tanto na derrota quanto na vitória. Então, só tenho que te agradecer por tudo mesmo, fechou? Muito obrigado. Fechado. Tamo junto. É nóis, É irmãozinho. nóis. E antes de eu Assim. te deixar na sua casa, Aham. vamos fazer aquela última... Olha pra câmera. Pede pra galera deixar o like, inscrever no canal do Pimenta. Rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal do Pimenta. É isso. O cara deu papo, faça como o Ascar, HWASKR, Boa. curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Fechou? Valeu. Tamo junto. Agora olha pra câmera e faz uma pose pra eu tirar um print. Aê! Fechou. Aê.